capítulo 13, a partir do versículo 7. Gênesis 13, a partir do versículo 7. Estamos no culto de intercessão. Nós sabemos que daqui a pouco tem um momento de intercessão, então a palavra ela é mais curta, mas nós vamos diminuir o quanto puder aqui o texto para a gente conseguir pregar. Vamos lá, Abraão e Ló. Nós vamos falar nessa noite sobre Abraão e Ló. E o texto dessa palavra, o tema dessa palavra é o poder da intercessão. É um texto já conhecido, ele fala sobre Ló, sobrinho de Abraão, mas o foco nessa noite não vai ser sobre a mensagem que traz esse texto de um pouco de tristeza. O foco nessa noite vai ser sobre a intercessão de Abraão sobre o seu sobrinho Ló. Amém, irmãos? Vamos lá então. Versículo 7 diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Amém. Somente até o versículo 12. Então, irmãos, como eu já disse aqui, estamos no culto de intercessão. A história da Bíblia, ela nos conta bem claramente aqui, esse texto que nós lemos, sobre Ló. Ló era filho de Arão. Ló, ainda novo, ele perdeu o seu pai que era irmão de Abrão. Então, Abraão, ele já não tinha filho, achou bom que se ajuntasse Ló perto dele, para que se tornasse como um filho, né? Além de ser o seu sobrinho, então, Ló acabou sendo, entre aspas, como filho de Abraão. Então, irmãos, já conhecemos e sabemos a história de Abraão. O texto aqui, mais no início do texto, desde o versículo 1, ele fala que Abraão era um homem rico. Isso mesmo, Abraão era um homem rico. O texto fala que Abraão tinha gados, tinha ouro, tinha prata. Se você ler o versículo 12, assim como eu li o versículo 12, li o versículo 13, o 14, o capítulo 13 e 14, o texto em si, ele fala sobre as bênçãos de Abraão. E nós conhecemos que Abraão sempre foi um homem abençoado por Deus, que as promessas de Deus, elas sempre cumpriram sobre Abraão. E Ló teve essa oportunidade de estar perto de Abraão. Perdeu seu pai, ficou sem pai. Então ele achou ali o seu tio Abraão, que o acolheu, e seguiu então Ló junto com Abraão, vivendo com Abraão. Automaticamente, Ló, ele vendo as riquezas de Abraão, ele começou a reparar o seu tio. E ele via ali o seu tio fazendo as suas negociações, fazendo os seus negócios, adquirindo cada vez mais gados, adquirindo cada vez mais riquezas, ouro, adquirindo prata. Isso não é pecado, você ter ouro, você ter prata, você ter dinheiro, isso não é pecado. Então, Ló, ele foi automaticamente tendo sobre si as mesmas bênçãos de Abraão. O que caía sobre Abraão acabava também derramando sobre Ló. Abraão tinha gados, Ló foi construindo gados também. O povo também Ló também foi tendo o próprio povo dele. Abraão tinha o seu povo, Ló tinha o seu povo. E aqui no texto nós vemos que a terra onde eles habitavam, onde eles criavam os seus gados, já se tornava pequena. Os pastores dos gados já estavam entrando em contrito, já estavam brigando entre eles. Então ali eles viram que não dava mais. Abraão, ele chegou para Ló e ele não deu uma opção para Ló. Ele chegou e ele determinou. Aqui como a Bíblia fala que Abraão chegou para Ló e falou: aparta-te. Então ele não deu a opção de Ló ficar, de Ló continuar, mas ele deu a opção de Ló apartar.
Não porque eles estavam com intriga entre eles dois, porque eles estavam brigando entre eles dois. Eram os pastores dos gado, o povo deles, que já estavam em contrito entre eles, por ser um espaço pequeno, e o gado já estava crescendo, as riquezas estavam aumentando. E então Abraão deu para Ló essa ordem, dele apartar-se. E Ló, com o olho grande, com o olho gordo, sobre tudo que Abraão já tinha dado para ele, sobre tudo que Abraão já tinha ensinado para ele, Ló olhou para os pastos verdes, olhou para o campo onde passava ali, corria o rio Nilo, olhou para onde tinha a cidade maior, que era a cidade de Sodoma, olhou para a capital, olhou para onde ia mais dar dinheiro para ele, onde o lucro dele ia ser maior ainda. E Abraão falou para ele: se você for para a direita, Ló, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló então olhou para os dois lados, viu o lado ruim e viu o lado bom. Mas o ponto forte dessa mensagem aqui é que já havia uma promessa do Senhor sobre a vida de Abraão. E Abraão, ele sabia que onde ele pisasse, onde ele plantasse, iria dar frutos, iria crescer. Onde ele pisasse, iria frutificar. Se ele fosse para o deserto, se ele fosse para o alto, para o monte, ele ia dar bem. Se ele fosse para as terras verdes, para os campos lindos, aonde Ló escolheu, ele ia se dar bem, porque a promessa de Deus estava sobre Abraão. Então, no momento desse contexto aqui, nós podemos ver que Ló, ele não teve humildade nenhuma. Ló, ele viu ali que o seu tio já tinha dado tudo para ele, já estava com a sua vida formada, então ele escolheu o melhor lugar. Ele escolheu o lugar mais bonito, ele escolheu o lugar mais fácil, onde ele seria ainda mais, onde na mente dele ele seria ainda mais rico do que Abraão. Então, irmãos, ele partiu para Zoar em sentido a Sodoma. Zoar era uma cidade pequena antes de Sodoma, e ali ele foi até chegou em Sodoma, onde a Bíblia fala que ele armou a tenda dele e começou a habitar ali. Os homens dele também foram junto com ele, a família dele também foi junto com ele, e pronto, ali estavam Ló. Ló preferiu ir para uma cidade onde, para você entender, onde não havia a bênção de Deus, onde havia sim maldição de Deus e não havia bênção. E o seu tio ficou lá no deserto, ficou lá em Canaã, a terra onde Deus prometeu para ele, mesmo sabendo que ele não era a melhor parte da fazenda, não era a melhor parte da terra, mas Abraão continuou ali firme e forte, porque ele sabia da promessa de Deus sobre a vida dele. E pronto, chegou então os anjos do Senhor, que não deixou Abraão em vão. Deus ordenou que o anjo passasse na casa de Abraão e alertasse Abraão sobre o que ia acontecer sobre Sodoma, sobre a destruição de Sodoma, que no capítulo seguinte fala sobre o fogo que veio sobre Sodoma e queimou tudo e destruiu tudo. E eu tirei aqui algumas características dessa mensagem sobre Abraão e sobre Ló. E o primeiro ponto que eu vi aqui nessa mensagem foi a insistência de Abraão. Abraão pediu por misericórdia, pediu a Deus por misericórdia sobre o seu sobrinho Ló. Olha aí a intercessão de Abraão. Abraão intercedendo por Ló. O anjo já tinha avisado sobre o que ia acontecer sobre Sodoma, mas o anjo não avisou Abraão para orar sobre Ló, para pedir bênção sobre Ló. Só que mesmo assim, diante da escolha que Ló fez, que foi errado, o seu tio Abraão rogou a Deus sobre a vida de Ló. Então aqui insistência, Abraão ainda insistiu. Abraão orou ao Senhor e falou para o Senhor: se tiver 50, se tiver 45, se tiver 40, ou se tiver 30, se tiver 20 ou 10, olha só, 6 vezes, justamente o número de homens que estavam ali junto com Ló. Foi quando começou a guerra entre os reis. Então, se você aprofundar na história mais à frente, vai dizer sobre os reis que chegaram, bateram na casa, na porta onde Ló estava, onde os homens estavam, na cidade de Sodoma, que nós conhecemos e sabemos o significado da cidade de Sodoma. E aqueles reis ali da cidade, eles foram ali, bateram na porta em busca de outros homens. Então Ló, ele negou dar os seus homens para aqueles reis que bateram ali, para aqueles governantes que estavam ali atrás dos seus homens. A Bíblia fala que ele ofereceu até mesmo as suas filhas para aqueles homens. Aí que eles enfureceram mais ainda sobre a vida de Ló. Então aqueles homens que estavam ali, Ló ainda não entendia, mas eram os anjos do Senhor que Abraão tinha rogado, intercedido a Deus para ir lá livrar Ló.
Então os homens se saíram, e quando aqueles reis foram para pegar Ló, para acabar mesmo com a vida de Ló, aqueles homens puxaram Abraão, e a Bíblia fala que com fendas eles furaram os olhos daqueles homens ali de Sodoma, daqueles reis de Sodoma, a ponto deles procurar a porta da casa para entrar e já não mais conseguir achar a porta da casa para entrar. Mas a teimosia de Ló, de não entender que aquilo era um livramento de Deus, que era Deus tirando ele dali, ele ainda insistia em ficar em Sodoma ou próximo a Sodoma. Ele não queria ir para os altos, para o monte onde Deus ordenara ele ir juntamente com a sua família. Mesmo assim, ouvindo a voz de Deus, e Ló ainda falava que não era para aquele lugar que ele queria ir. Enquanto isso, Abraão estava lá em Canaã, na cidade, na terra onde Deus prometeu para ele, na terra onde Deus prometeu que ia frutificar, que ia abençoar. Segundo item, característica, amor pelas almas. Olha que característica é essa de Abraão, amor pelas almas. Aqui eu separei uma parte que diz assim: veja que mesmo Ló, tendo abandonado seu tio, considerado padrasto dele, pois o pai de Ló tinha morrido cedo em Ur dos caldeus, e ele ficara sobre a guarda do seu tio Abraão. E aqui nós vemos o amor, a característica do amor pelas almas, o amor que Abraão tinha pelas almas. Porque eu creio que se fosse qualquer um de nós, teria deixado Ló para lá, teria deixado Ló se queimar lá em Sodoma, e morrer junto com a queima que teve sobre Sodoma e Gomorra, e acabou a cidade, acabou com os gados de Ló, acabou com tudo que Ló tinha. Terceiro ponto, lembrança. O anjo do Senhor não falou nada com Abraão acerca de Ló. Foi Abraão que lembrou de Ló, como já disse aqui antes, sobre o sobrinho dele que morava naquelas bandas. Quarto, precisa ter intimidade com Deus. Abraão tinha uma vida no altar, pois o anjo do Senhor passou na sua casa e depois disse que não poderia ocultar o que estava para fazer com Sodoma e Gomorra. Então esse aqui é um ponto de intimidade com Deus. Deus falava claramente com Abraão sobre o que ia acontecer, sobre tudo que há de vir. Quinto ponto, humildade. Humildade, irmãos, eu escrevi aqui, essa sem dúvida é uma das interessantes qualidades de um intercessor. O texto diz que Abraão, ainda que ele fosse pó e cinzas, ele iria pedir a Deus. E fala lá em Gênesis 18, 27, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Nós vemos o temor de Abraão aqui a Deus. Abraão roga a Deus em tudo, mesmo que ele se tornasse pó e cinza, mas ele ia continuar rogando a Deus, ele ia continuar intercedendo, que é o tema dessa mensagem, o poder da intercessão. O poder da intercessão de Abraão nós vimos aqui nesse texto, sobre a vida do seu sobrinho Ló. Sexto e último ponto, compaixão. Abraão não dependia de Ló e nem precisava dele para nada. Todavia, colocava-se no lugar do sobrinho e pela sua vida. É o que diz lá em Gênesis 18, 23. Destruirá também o justo com o ímpio? Então, irmãos, essa passagem aqui de Gênesis 13, sobre Ló e Abraão, nós vimos aqui, eu não quero focar muito em Ló, porque nós vemos que Ló ele só perdeu. Ele optou em ir para as coisas grandes, para onde Deus não estava, para a terra que não tinha promessa de Deus, tinha promessa de destruição, que era Sodoma e Gomorra, uma terra amaldiçoada. E Ló preferiu ir para aquele lugar, porque ali, no pensamento dele, tudo ia fluir melhor, tudo ia crescer melhor, ele ia ganhar em dobro, ele ia ter muito mais do que Abraão. Mas Abraão preferiu ficar no lugar secreto, Abraão preferiu ficar no lugar quieto, onde Deus te colocou. E eu tiro dessa mensagem aqui a fé de Abraão sobre as nossas vidas, a intercessão de Abraão. Eu não sei, talvez você entrou aqui neste lugar hoje para interceder por alguém. Nós estamos no culto de intercessão. Interceder, nós sabemos que é orar por outra pessoa. Hoje você não veio aqui, eu não quero que você peça para você mesmo. Eu quero que você esteja aqui intercedendo por algo, intercedendo por alguém. Interceder é você orar por outra pessoa. E eu não sei onde está o seu familiar, eu não sei onde está o seu filho, eu não sei onde está a sua filha, eu não sei onde está o seu esposo, a sua esposa, mas eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite as bênçãos de Abraão. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite a intercessão de Abraão. Abraão não estava perto de Ló, mesmo Ló sendo o que foi com Abraão, mesmo depois que ele pegou todas as bênçãos que Abraão tinha derramado sobre ele, ele foi para longe de Ló, ele foi para derrubar Ló, ele foi para ser maior do que Ló. Sabe o que Ló fez? Ló profetizou sobre Abraão, Ló intercedeu sobre Abraão, e Deus teve compaixão de Abraão sobre a vida de Ló, e Deus resgatou Ló daquele lugar.
E hoje Deus te trouxe aqui, não foi para pedir para você. Deus te trouxe aqui hoje, não foi para pedir porta aberta. Deus não te trouxe aqui hoje para pedir bênçãos materiais para a sua casa, para a sua vida. Entenda que você está aqui nessa noite como um intercessor. Deus te trouxe aqui hoje para interceder por alguém que está precisando. Talvez eu estou pregando aqui nesse lugar nessa noite, mas você está aí do outro lado me ouvindo e você precisa interceder pelo teu filho que está nas drogas, que está perdido, pela tua filha que talvez está na prostituição, está no pecado, pela salvação do seu esposo, pela salvação da tua casa, da tua família. Deus está derramando sobre ti nessa noite, e eu quero profetizar sobre a tua vida as bênçãos de Abraão. A profeção de Abraão sobre a tua vida vai cair por terra tudo aquilo que você interceder nessa noite. Ele intercedeu por Ló, e Deus teve compaixão de Ló, mesmo diante das escolhas más de Ló. Talvez você esteja intercedendo por alguém que não vale nada. Talvez você esteja intercedendo por alguém que só quer ver o seu fim, que quer ser maior do que você, que quer te destruir. Mas é para isso que Deus te colocou de pé. É para isso que Deus te levantou, para ser um intercessor, para interceder por quem não gosta de você, para interceder por quem luta contra você. Você é um guerreiro, você é um soldado, e soldado é para isso. É para lutar contra o mal. Interceder é você orar. Orar como Abraão orou, mas para orar como Abraão orou, você precisa ter intimidade nas características que nós lemos aqui nessa noite. É preciso você ter amor, é preciso você ter intimidade, humildade, se humilhar diante do Senhor. Porque eu creio que na hora que você bater o seu joelho no chão e pedir por algo na vida de alguém, vai acontecer. Assim como aconteceu na vida de Ló, através de Abraão, vai acontecer na vida de alguém através de você. É interceder por quem está morrendo, é interceder por quem está doente, é interceder pelos irmãos que talvez não conseguiu vir até aqui, não estão vindo mais na igreja. Talvez o seu papel está sendo de julgar, não é de cuidar, de julgar. Deus te trouxe aqui hoje para interceder por eles, porque eles precisam da sua intercessão. Talvez eles não estão tendo força para falar com Deus, mas você tem. É você que Deus escolheu, foi você que Deus capacitou. Deus não te capacitou à toa, Deus não te capacitou para ficar sentado aqui de boca fechada. Deus te capacitou para ser igual a Abraão. Abraão cuidava, Abraão zelava, Abraão tinha humildade, Abraão tinha paciência, Abraão tinha zelo no seu coração. E Abraão não precisava de nada disso, porque Abraão tinha tudo. Abraão tinha gado, Abraão tinha ouro, tinha prata. Abraão não precisava de Ló mais para nada. Ló era um sobrinho de Abraão. A Bíblia fala que as bênçãos de Abraão seguiriam a descendência dele. Ló não está na descendência de Abraão. Ló é um familiar, Ló é um parente. A descendência de Abraão é outra. Então as bênçãos não estavam sobre Ló. Tudo que Ló constituiu, tudo que Ló teve, foi através de Abraão, porque ele via as negociações de Abraão. Ele aprendeu com Abraão ali no dia a dia. Mas mesmo assim ele não soube valorizar, não teve humildade. Só que o Senhor reverteu o quadro da situação. Ele perdeu tudo que ele tinha, perdeu todo o seu gado, perdeu todo o seu dinheiro, todos os seus negócios. E mesmo assim, o Senhor, através da intercessão de Abraão, poupou Ló, poupou a vida de Ló. E é tempo de nós sermos, irmãos, como Abraão. É o que eu falei no início da mensagem. Eu não quero trazer essa mensagem triste aqui, só falando da destruição de Ló. Eu quero que você entenda sobre Abraão, sobre a vida de Abraão, sobre as bênçãos que seguiram Abraão. Nós estamos vivendo num mundo tão caótico, tempos tão difíceis, e às vezes nós estamos perdendo o nosso tempo, ocupando a nossa mente com coisas tão fúteis. Estamos esquecendo de orar, estamos esquecendo de consagrar, de buscar ao Senhor. Talvez você se pergunta, mas eu oro aqui na igreja e as coisas não acontecem. Eu oro e o milagre não vem e a bênção não vem. Mas não é só aqui dentro da igreja que você tem que orar. Você tem que orar na sua casa, você tem que buscar nas madrugadas, você tem que orar por onde você passar. As bênçãos do Senhor, ela tem que te seguir. Não é ser Abraão aqui dentro da igreja, é ser Abraão quando ninguém está te vendo. Abraão foi o servo do Senhor. Ló não estava vendo Abraão, Ló não sabia o que Abraão estava fazendo. Mas Abraão, enquanto Ló estava lá pensando nas riquezas, enquanto a esposa de Ló estava pensando em continuar em Sodoma, porque ela tinha o melhor da terra, porque ela era capital, porque ela era grande, lá era bonito, Abraão estava lá em Canaã intercedendo, orando, rogando a Deus, tem de misericórdia de Ló. Ló estava cego espiritualmente, mas Abraão estava buscando, Abraão estava constante, Abraão estava firme na presença do Senhor. E esse foi o motivo de Deus ouvir Abraão. Por que Deus ouviu Abraão? Porque ele tinha crédito com Deus.
porque ele tinha intimidade com Deus. Nós devemos buscar a Deus, irmãos, a ponto de você falar com Deus e Ele te ouvir, te responder na mesma hora, no mesmo instante. E Ele faz essas coisas no nosso meio, Ele faz essas coisas com nós, porque Ele é misericordioso, não porque nós merecemos, mas porque as misericórdias dEle nos atraem. Hoje é um culto de intercessão. Daqui a pouco nós vamos vir aqui na frente e você tem que vir com autoridade. Não é só os pastores que tem que orar, não é só os irmãos que tem que orar. É você que tem que abrir a sua boca, é você que tem que pedir. Deus, Ele tem muito para te dar. O nosso pastor fala que Deus mais é que quer te dar, mas você não pede. Deus quer ouvir a sua boca, Deus quer ouvir a sua intercessão. Deus quer ver você orando por algo. Talvez você quer tanto aquela pessoa aqui dentro, quer tanto aquele milagre na vida de uma pessoa, mas você sequer ora pelaquela pessoa, ora pela transformação daquela pessoa, ora para Deus colocar um coração novo naquela pessoa. Se você crê, o milagre acontece. Se você pedir a Deus com fé, com sabedoria, Ele te dá aquilo que você pedir. Aleluia. Pede a Deus com força, pede a Deus com sabedoria. Eu profetizo sobre a tua vida nessa noite, com a autoridade do Espírito Santo, que o que você clamar a Deus aqui hoje, Ele vai ouvir e Ele vai atender. Não peça coisa pequena, peça coisa grande. Peça coisa grande. O que você pedir a Deus aqui hoje, eu determino sobre a tua vida que Ele vai te dar. Aquilo que você pedir, Ele vai te dar. O que você pedir para trazer, Ele vai trazer. Oh, aleluia. Eu sinto uma graça tão grande, uma presença tão grande dEle aqui neste momento. Oh, labarabassou, labacanta, labassúria. Devemos ter a mesma autoridade de Abraão. Temos que ser crentes corajosos, crentes fortes. Deus não te chamou para ficar na cadeira, para dormir na cadeira, para cochilar na cadeira, não. Se você é crente, se você está aqui, é para abrir a boca, é para glorificar, é para orar, é para clamar, é para pedir milagres e os milagres acontecer. Oh, labarabaxanda, labalabacébia. Nós somos um povo pentecostal, somos uma igreja pentecostal. Nós cremos no Deus vivo. Nós sacrificamos tantas coisas lá no mundo lá fora para estar aqui dentro, para estar adorando a Deus. Nós consagramos, nós jejuamos para estar aqui. Então os milagres, Ele tem que nos acompanhar, Ele tem que acontecer, porque Deus, Ele já ordenou que se nós buscarmos a Ele com força, com coração, Ele nos ouve, Ele nos atende e o milagre acontece. Eu sirvo um Deus de milagre. Eu sirvo um Deus que eu acredito nele, que eu falo com Ele e Ele me ouve. E eu sou prova viva dos milagres de Deus. Aleluia. Eu posso falar com autoridade que eu sou prova viva dos milagres de Deus. Que se não fossem os milagres dele na minha vida, eu nem estaria mais aqui neste lugar. É essa autoridade de Abraão que a igreja precisa para os últimos dias. Uma igreja forte, uma igreja valente. A palavra de Deus fala para nós sermos valentes. Não é andar cabisbaixo, não é andar de cabeça baixa, é andar de cabeça erguida. É pisar sobre a serpente, é pisar sobre os demônios, é expulsar os demônios, é orar sobre os enfermos e ver a cura acontecer, ver os milagres acontecer. Afinal, para que você está aqui? Só para mais uma reunião? Só para você vir aqui, marcar presença, sentar aqui na cadeira e dizer que você veio no culto? Eu não venho no culto para isso. Eu venho no culto para orar a Deus, para agradar a Deus, para adorar a Deus. O poder está sobre Deus e nós somos filhos desse homem que tem o poder sobre as mãos. Nós somos filhos da promessa de Deus. As promessas de Abraão, as promessas de Deus sobre Abraão se cumpriram e tem que se cumprir sobre nós. Assim como cumpriu na vida de Abraão, tem que acontecer na nossa vida. Assim como Deus era com Abraão, Deus tem que ser conosco também. Mas Deus muitas das vezes quer te dar autoridade, quer te dar poder, quer te dar o Senhor Espírito Santo dentro do seu coração. Só que nós precisamos buscar uma busca intensa, uma busca mais severa, uma busca. Nós devemos fechar as portas para as coisas lá de fora, fechar a mente para as coisas lá de fora. Não é estar aqui na igreja num dia e no outro você está lá no mundo, lá fora perdido. Você tem que ser lavado, tem que ser remido, você tem que ser crente de verdade, para na hora que você precisar usar de autoridade no nome de Jesus, as coisas acontecerem. Aleluia. O tempo já foi embora. Essa é a palavra, irmãos, maravilhosa. O capítulo seguinte, que é o 15, o 18, o 19, se a gente for ler ali o que aconteceu com Ló, depois de tudo isso, é muito rico, é muito gostoso, a gente fica a noite toda aqui falando e pregando sobre isso. Mas essa é a palavra que Deus ordenou trazer nessa noite aqui. O poder da intercessão de Abraão sobre a vida de Ló.
E eu quero que você saia daqui nessa noite mais crente. Eu não estou aqui pregando para as portas arrebentarem, para você receber dinheiro, para você receber os melhores empregos, não. Eu estou aqui nessa noite pregando uma palavra diretamente do coração de Deus para os nossos corações, para nós sermos mais crentes a partir de hoje, para levar isso aqui mais a sério, para buscar ao Senhor, porque eu creio, irmãos, que se nós buscarmos de todo o nosso coração, Ele vai achar morada em nós, assim como Ele achava em Abraão. Mesmo nos altos e baixos de Abraão, Abraão clamava, Abraão intercedia, e tudo que Abraão pedia, o Senhor concedia para ele. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Eu quero agradecer os nossos pastores, quero agradecer nosso pastor presidente Abraão Robson, nosso pastor João Paulo, pastor local desta igreja, e assim eu agradeço pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, retornando para o nosso co-pastor Wanderson Martins.